Olá pessoal, funções trigonométricas. Na física, nós temos alguns sistemas que eu preciso representar, como eles se comportam, e esses sistemas, eles são periódicos. Eles têm período, eles têm frequência, eles têm outras características, de repetição. Então eu preciso procurar na matemática algo também que tenha essas mesmas características, porque aí eu teria um modelo matemático para conseguir representar bem o meu modelo físico. Por exemplo, as ondas. Eu quero representar uma onda. A onda, ela tem comprimento de onda, e esse comprimento de onda se repete, então ela tem período e ela tem frequência. Ela oscila. Então, qual modelo matemático eu posso utilizar para representar as ondas? Eu posso usar os modelos trigonométricos. Então, de onde vem a trigonometria? A trigonometria vem exatamente das relações métricas nos triângulos. Então, os gregos já observaram que os triângulos apresentavam relações métricas bem interessantes que poderiam ser todas essas relações estudadas e catalogadas e organizadas. Então, a partir, primeiro, dessas relações trigonométricas, dessas relações métricas no triângulo, surgem posteriormente as funções trigonométricas. Então, vamos fazer uma revisão rápida sobre isso. Então, temos aqui, primeiro, eu queria apresentar para vocês, que todos lembram bem, um triângulo equilátero, tá? Ou seja, um triângulo que tem o quê? Três lados iguais. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, nós temos aqui, três ângulos iguais. Já que eu tenho três lados iguais, eu também vou ter três ângulos iguais. Se a soma dos ângulos internos é 180, nós sabemos que, então, cada ângulo desse aqui vai ser igual a 60 graus. Cada ângulo desse aqui, 60 graus. Sabemos também que a altura de um triângulo é determinada a partir de uma semi-reta que vai de um dos vértices a um dos lados, formando 90 graus com esse lado. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui um dos vértices e vou aqui 90 graus com um dos lados, eu tenho aqui exatamente o que nós chamamos de altura de um triângulo. Aqui, especificamente, a altura do triângulo equilátero. Perfeito. Então, nós temos aqui dois triângulos retângulos que juntos, eles são iguais, são congruentes. Eles juntos formam o triângulo equilátero. Baseado nisso, nós podemos conseguir algumas razões entre lados desses triângulos retângulos, por exemplo. Nós podemos verificar que existem razões entre as medidas desses dois triângulos. E essas razões são chamadas razões trigonométricas. E essas razões foram denominadas, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, seno. Tá? Então, seno, representado aqui, ela é uma das razões trigonométricas que nós conhecemos. Tá? Por exemplo, quanto é seno de 60 graus? Quanto é, por exemplo, seno, tá? Eu vou colocar aqui só 60 graus por enquanto, tá? Por enquanto. Vou afastar um pouquinho aqui. Então, quanto é que seria seno, aí eu vou generalizar primeiro, de um ângulo alfa qualquer? Olha, é uma razão, seno é uma razão, como eu falei, trigonométrica. É uma razão entre dois lados do triângulo. Do triângulo o quê? Retângulo. O triângulo retângulo, ele tem, dois lados menores, que nesse caso aqui seria esse lado aqui, e nós percebemos que se aqui mede L, e aí eu peguei a altura aqui, dividindo o triângulo equilátero em dois iguais, quanto é que mede daqui até o ponto médio aqui? A metade do lado, L sobre 2. Como aqui também mede a metade do lado, L sobre 2. Então, esse triângulo retângulo, nós temos as três medidas. Nós temos o L sobre 2 e o H. Esse triângulo retângulo,
eu posso fazer a primeira razão trigonométrica, que é o seno. E como foi definido o seno? Olha, o seno é a razão trigonométrica, tá? Do cateto oposto a um determinado ângulo. Então, esse alfa aqui, se for 60 graus, é o cateto oposto a 60 graus sobre o maior lado do triângulo retângulo, que é a hipotenusa. Então, aqui vai ser, seno é cateto, só relembrando, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá certo? Então, nesse caso aí, eu tenho a primeira razão trigonométrica. Quem é a segunda razão trigonométrica que nós conhecemos? O cosseno. E nós sabemos que o cosseno é o quê? O cosseno foi definido, tá, pelas razões trigonométricas. Ó. Cosseno de 60, por exemplo. Aqui eu estou chamando alfa para generalizar. Então, quanto é que seria cosseno de 60? Seria o cateto adjacente a alfa, adjacente a 60 graus. O cateto que ajuda a formar os 60 graus, que seria L sobre 2 aqui, mas eu vou escrever aqui, ó. Seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Então nós temos aí duas razões trigonométricas. Aproveitando o momento, vamos escrever a terceira, que seria a tangente. O que é tangente? Tangente é a terceira, nessa ordem aqui, razão entre os lados de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, vocês lembram, né, que é o triângulo que tem um lado, né, na verdade tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, outro triângulo retângulo, os dois juntos formam o meu triângulo equilátero, né? Então o que é tangente? Ó, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que estamos trabalhando com razões de lados de triângulo retângulo. Nós estamos trabalhando com razões trigonométricas, tá? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Perfeito. Ora, com essas três razões trigonométricas e um triângulo, né, muito simétrico, que é o triângulo equilátero, um triângulo muito simétrico, né? Um polígono regular, lados iguais, nós podemos mostrar a vocês que essas três razões trigonométricas, nós podemos determinar os valores desses ângulos aqui, ó, 60 graus, aí eu posso até, ó, esse 60 graus aqui foi dividido em duas partes iguais, então nós vamos ter aqui, ó, 30 graus e 30 graus. Olha que interessante. Nós podemos descobrir, gente, bem simples, sem memorizar regra, tabelinha, tá? A gente pode descobrir quem é seno de 30 graus, quem é cosseno de 30 graus, quem é tangente de 30 graus. Tudo em tempo real, sem precisar ir atrás de nenhuma regrinha decorada, memorizar a regrinha. E nem fazer também uma música para decorar essas coisas. Não precisa disso. Tá? Não sou contra nada disso, mas também não precisa. Como é que eu faço seno de 60 graus, cosseno de 60 graus, tangente de 60 graus? Eu vou mostrar também. Bem simples, tá bom? Antes de tudo, eu posso determinar a altura de um triângulo equilátero? Posso. Existe uma relação bem importante, bem conhecida, bem famosa, bem popular, dos triângulos retângulos, que apesar de muitos estudantes, às vezes, dizem que tem dificuldade em matemática, mas essa relação, ela realmente é muito famosa, tá? Que é o famoso Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras tá? Mais de 500 anos antes de Cristo, foi desenvolvido por Pitágoras, o grego Pitágoras, e esse Teorema de Pitágoras diz o quê? Que toda vez que você tem um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, o quadrado da hipotenusa, que no caso aqui é o quadrado, o que é a hipotenusa? É o maior lado do triângulo retângulo. É o lado que é oposto a 90 graus. Então, o quadrado desse lado maior é igual à soma
dos quadrados dos catetos. Então, quais são os dois catetos, que são os dois menores lados? Eu tenho um cateto aqui e tenho esse outro cateto aqui. Eu só falo em oposto e adjacente se eu falar qual ângulo que eu estou me referindo. Então, esses dois aqui, nesse momento aqui, se eu não referir a 60 graus nem a 30 graus, eles são simplesmente catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é esse, eu vou colocar aqui, ó, é L sobre 2. Ajeitar aqui bem direitinho, ó. Tá? O traço aqui tem que estar entre, né, o igual aqui, os dois traços do igual, para ficar um pouco mais organizado, ó, correto? Então, o quadrado de um dos catetos, ó, a soma dos quadrados dos catetos, mais o quadrado do outro cateto, que eu chamei aqui de altura H. Olha que interessante. Então, é possível, pelo teorema de Pitágoras, calcular a altura de um triângulo equilátero. Também sem decorar. Tá? Então, vai ficar como aqui, ó, L ao quadrado, tá? Menos, ó, vou passar esse termo aqui, que está ao quadrado, para o primeiro membro. E vou resolver logo a potência aqui, o quadrado. L ao quadrado, L ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. E aqui ficou apenas o quê? No segundo membro, apenas a altura ao quadrado. Então, quanto é a altura de um triângulo equilátero a partir do teorema de Pitágoras? Olha, a altura ao quadrado é igual. Tá? Se L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado é igual a essa subtração aqui, né? Vamos subtrair? Para subtrair isso aqui, ó, eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Eu só posso somar e subtrair frações quando eu tenho os mesmos denominadores. Porque eu não posso somar e subtrair frações diferentes. Tá? Eu não posso somar frações diferentes. Eu tenho que somar frações, tá? 1/3 com outra fração, 2/3, tá? 5/3, 7/3, frações próprias e impróprias aí, todas terços. Aí eu posso somar. Tá certo? Eu só posso somar frações, né, da família do 1/5, 3/5, 2/5, 7/5, 9/5. Aí eu posso somar, porque estão todas frações iguais, da mesma família. Tá certo? Agora, a fração 1/3 menos 1/4 eu não posso somar, mas aí eu reduzo ao mesmo denominador. Então, reduzindo, ó, aqui é 1, né, aqui é 4, eu vou reduzir ao mesmo denominador, 4. Agora eu vou transformar essas duas frações da família das frações cujo denominador é 4. Essa já está, essa aqui vai só repetir. Essa aqui não está, eu tenho que transformar. Aqui nós sabemos que tem, ó, um invisível, né? 4 dividido por 1, 4. Então, foi por 4. É por 4 que eu tenho que multiplicar o denominador para ele se tornar 4, porque agora eu quero reduzir o mesmo denominador. Então, eu vou ter que multiplicar aqui em cima também por 4. Então, 4 ele é ao quadrado. Olha que interessante. Tá? Estou explicando isso nos mínimos detalhes, porque muita gente tem dificuldade em entender porque está reduzindo ao mesmo denominador. Está tirando o MMC para somar ou subtrair frações. Tá bom? Ora, como eu disse, não vou precisar mexer nesse aqui, porque esse aqui já tem um 4 no denominador. Eu posso até, né, repetir logo, se eu quiser. Tá? Mas tem muita gente que faz a regrinha. Porque às vezes não está entendendo o que está fazendo. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Lógico que é a mesma coisa. Eu já sabia que era isso. Tá? Vamos melhorar aqui o L. Perfeito. Olha que interessante, gente. H ao quadrado, ou seja, a altura ao quadrado do triângulo equilátero, vai ser igual 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado. Dividido por quanto? Ó? Por 4. Tá? Ao reduzir duas frações aqui de denominadores diferentes ao mesmo denominador, foi fácil subtrair as duas frações. E aí eu tenho 3L ao quadrado sobre 4. Eu quero H. Eu estou precisando da altura do triângulo equilátero. Então H vai ser igual. Ó. Quando esse 2 passa para o segundo membro, melhor dizendo, passa para o segundo membro, ele passa mais ou menos raiz quadrada, né? Mas eu estou trabalhando com medida de comprimento. Como não existe medida de comprimento negativa, esse 2 quando passa para lá, só passa como mais raiz quadrada de L ao quadrado sobre 4. Então, a raiz quadrada de um quociente
Tá? A raiz quadrada de um quociente é a raiz quadrada de todos, né, do numerador e do denominador. A raiz quadrada de um produto é a raiz quadrada, né, de um fator vezes a raiz quadrada do outro fator. Então aqui eu estou calculando a raiz quadrada de todos eles, do 3, do L ao quadrado, do 4. Qual é a raiz quadrada de L ao quadrado? L. Tá? Porque aí eu corto o 2 do expoente com o 2 aqui do índice. Já que aqui eu tenho 3 raízes quadradas, representando uma só. Quanto é raiz quadrada de 3? É um número irracional. Então não vale a pena aqui resolver. Vou deixar assim mesmo. Quanto é raiz quadrada de 4? 2, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Olha que interessante. Já achei a altura do triângulo equilátero. Tá certo? Agora, com esse valor, então eu conheço os 3 lados desse triângulo retângulo aqui, né? Que são 2 triângulos retângulos iguais. Eu conheço os 3 lados desses 2 triângulos. Esse lado aqui, que é a hipotenusa dele, mede L. Esse cateto é L sobre 2. E essa altura agora, ó, eu conheço em função de L. É L raiz de 3 sobre 2. Com esses 3 valores, nós podemos calcular quem é seno de 60 graus, quem é seno de 30 graus, cosseno e tangente também. Tá? Vamos fazer isso? Tá? Então, eu vou aproveitar aqui, esse espaço aqui desse quadrado, depois eu vou usá-lo. Tá? E depois eu vou aproveitar também esse lado aqui, depois eu vou usar também essa circunferência. Tá? Então, dá para fazer rapidamente aqui o que eu estava dizendo a vocês, né? Então, quem é, por exemplo, ó, eu estou curioso, quem é seno de 30 graus? Né? Com a ajuda de um triângulo equilátero, a gente pode descobrir quem é seno de 30 graus. Cadê o 30 graus? Está aqui, ó. Eu vou usar esse triângulo da esquerda. Esse triângulo retângulo da esquerda. Tá? Eu vou usar esse triângulo aqui, ó, para ficar mais fácil. Tá? É esse triângulo aqui que todo mundo vai estar prestando atenção. Tá certo? Dá para entender aqui, ó. Então, eu tenho aqui esse ângulo aqui, ó, ele é 30 graus. Tá certo? Então, quem é seno de 30 graus? Nós sabemos que seno de 30 é cateto oposto a 30. Então, quem é o cateto oposto a 30 graus? L sobre 2. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? L. A hipotenusa desse triângulo retângulo, que está aqui, ó, vermelho, é L. Olha, então, divisão de frações. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de L, 1 sobre L. Corta, corta. E eu tenho que seno de 30 graus é igual a quanto, pessoal? 1/2. Olha, vou guardar aqui e eu tenho já 130 graus. Tá bom? Quem é seno de 60? Vamos aproveitar logo o seno? Então, seno de 60 graus vai ser igual. Seno sempre é cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Cadê o 60 graus? Está aqui, ó. Estou trabalhando com um triângulo vermelho. Seno de 60 é o cateto oposto a 60, ou seja, é a altura, depois eu substituo, dividido pela hipotenusa também, L. Mas quem é a altura de um triângulo retângulo? A gente fez aqui por Pitágoras, ó. É L raiz de 3 sobre 2. Dividido por quem, gente? Por L. Então, seno de 60, que muita gente decora, não precisa decorar. Né? É bom entender como é que faz. E você fazendo, você até termina memorizando naturalmente. Tá certo? Espontaneamente. Então, vai ser, ó, divisão de frações. Repete a primeira fração, que é essa aqui, ó. A primeira fração, ou seja, o numerador, e multiplica pelo inverso do denominador, o inverso da segunda fração. Olha que interessante. Corta, corta. Seno de 60 graus vai ser igual a quanto, pessoal? Raiz de 3 sobre 2. Já tem o segundo valor. Tá certo? Para fazer o cosseno, é a mesma coisa.
Para fazer o cosseno é a mesma coisa. Mas tem um detalhe importante, ó. Tem um detalhe importante que eu vou tentar fazer nessa parte aqui, tá bom? Olha que detalhe importante. O cosseno de alfa, ou seja, o cosseno, a razão trigonométrica cosseno, não é cateto adjacente sobre hipotenusa? É. Vamos supor que eu queira calcular, não o seno de 30, mas o cosseno de 30. Certo? Eu não quero calcular eu quero calcular agora o cosseno. Ó. Talvez a gente já fez isso hoje, mais ou menos. Talvez sim, não sei. Eu estou com essa dúvida. Será que nós já fizemos isso hoje? Algo parecido? Vamos lá. Quem é cosseno de 30 graus? 30 está aqui, ó. Nós aprendemos, né, que cosseno é cateto adjacente a 30, que é H, sobre a hipotenusa L. Ora, H sobre a hipotenusa L, H sobre L, já está aqui, ó. Nós já fizemos hoje, tá? Ou seja, é igual ao seno de 60. Então, acabamos de ver que a razão cosseno de 30 é igual à razão seno de 60. Então, se é igual, eu não vou precisar fazer todos esses cálculos aqui. Então, posso dizer aqui, ó, que é raiz de 3 sobre 2. Olha, ó, nós vamos ganhar tempo. Tá? Isso é coincidência do destino? Ou será que toda vez que eu tiver 30 graus, né? Ou desculpa, 60 graus e 30 graus, e 60 mais 30 é 90. E coincidentemente deu igual. 160 ficou igual a cosseno de 30, porque a razão é a mesma. Será que isso é uma regra que eu posso absorver depois? A gente vai perceber que sim. A gente vai perceber, e a gente aprende isso, às vezes decorado, né? Memorizado, mandam memorizar isso. Tá? Que a soma de dois ângulos, quando ele dá 90, ou seja, ângulos complementares, quando dois ângulos a soma dá 90, eles são complementares. Então, 60, 30, 90. 20, 70, 90. 10, 80, 90. 45, 45, 90. Todos esses dois ângulos que eu falei, esses pares de ângulos, são complementares. E quando tem dois ângulos complementares, a gente vai provar isso depois, o seno e o cosseno deles, o seno e o cosseno são iguais. Tá? Então, seno de 60 ser igual a cosseno de 30 aqui, nós estamos vendo aqui nas relações trigonométricas, né, nas relações dos triângulos, nas razões trigonométricas, sem precisar memorizar. Mas a gente está percebendo que vai virar uma regra mesmo. Tá? E vamos tentar ver quem é cosseno de 60 para fechar essa primeira parte? Olha, quem é cosseno de 60? Vamos para cá, vamos para o triângulo. Ó. Cosseno de 60, nós sabemos que cosseno é cateto adjacente a 60 graus, que é L sobre 2, sobre hipotenusa. Ou seja, L sobre 2 sobre L. Eu acho que eu já fiz hoje isso aqui. L sobre 2 sobre L, eu fiz, ó, L sobre 2 sobre L. Deu um meio. Então, cosseno de 60, de fato, é um meio, como a gente já tinha acabado de ver, que quando dois ângulos, 30 e 60, ou seja, dois ângulos são complementares, o seno e o cosseno são iguais. Então, acabamos de descobrir, ó, tá, os dois cossenos. Tá certo? A tangente não vai ser difícil. A tangente não vai ser difícil. Porque cateto oposto, por exemplo, tangente de 30 é cateto oposto a 30 sobre cateto adjacente a 30. Ou seja, L sobre 2 sobre H. A gente não fez ainda hoje não, mas a gente pode fazer facilmente isso. Tá? Vamos ver agora os valores da tangente da razão trigonométrica. Tangente de 30 graus, depois tangente de 60 graus, e depois vamos ver seno, cosseno e tangente de 45 graus, tá bom? Então, primeiro, tangente. Tangente é aquela razão trigonométrica que relaciona dois dos lados do triângulo equilátero, que quais são? Se for 30 graus, é o cateto oposto, a razão sempre é cateto oposto, sobre cateto adjacente, né? A razão tangente. Então, vai ficar cateto oposto a 30, L sobre 2, dividido por o cateto adjacente a 30, que é H, que é a altura do triângulo equilátero, que é L, raiz de 3, sobre 2. Vou colocar assim. Então, quanto é tangente de 30? É a divisão daquelas duas frações. Como é que eu divido frações? Eu repeto a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. 2 sobre L, raiz de 3. Tá?
Dá para cortar o que aqui? Olha, dá para cortar esse L com esse L. Esse L aqui ficou pequenininho aqui, deixa eu ajeitar ele. Pronto, ó. Opa. Pronto. Então, corto L com L e corto 2 com 2. Tá certo? Então, o que é que acontece? Ó? Tangente de 30 graus ficou igual a quem? Ficou igual a 1 sobre raiz de 3. Tá? Quando aparece um radical no denominador, nós precisamos simplificar isso, escrever de uma maneira estética melhor. Nós precisamos fazer uma operação para que esse radical saia do denominador. Nós chamamos essa operação de racionalização. Ó. Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador da fração. E quando eu tenho uma fração e eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu encontro uma fração equivalente. Tá? Eu não altero a fração, digamos assim. Então, fazendo isso, vai ficar tangente de 30 graus vai ser igual a 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, dá raiz quadrada de 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Se quiser fazer direto, raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, 5. Né? Então temos aqui, ó, tangente de 30. Tá certo? Tangente de 30. Resultado. Se a gente perceber bem, eu podia até demonstrar isso, a gente percebe que a tangente, a relação trigonométrica tangente, a razão trigonométrica tangente, de fato é cateto oposto sobre cateto adjacente, no caso aqui de 30 graus. Mas se a gente for fazer essa razão trigonométrica, vamos perceber também que a razão trigonométrica tangente, ela se torna igual ao quociente seno sobre cosseno. Então, se eu fizesse, ao invés de fazer cateto oposto a 30 sobre cateto adjacente a 30, eu fizesse seno de 30 sobre cosseno de 30, eu ia encontrar o mesmo valor. Tá bom? Então, eu posso dizer, e vocês vão fazendo, vocês vão perceber, que a razão trigonométrica tangente, ela pode ser escrita também como quociente entre seno e cosseno. Tá? Ou seja, é uma outra relação trigonométrica. Tá certo? Então isso aqui, ó, se fizer, dá o mesmo resultado. Tá? Vamos fazer rapidamente tangente de 60. Olha, quem é tangente de 60 graus? Tangente de 60 é cateto oposto a 60 graus, que é a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente a 60. Eu estou calculando tangente de 60, então é cateto oposto sobre cateto adjacente a 60. Então, sobre L raiz de 2. Olha, tangente de 60 graus... Tangente de 60 graus vai ser o quê? Novamente, ó, divisão de frações. Como é que eu divido frações? Repete a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Certo? E aí eu vou ter, ó, dá para cortar aqui L com L, 2 com 2. E a gente sabe que tangente de 60, muita gente decora aí por aí, né? É igual a raiz de 3. Você faz a hora que você precisar, sem muito esforço. Tá certo? Resultado. Falta só 45 graus. Tá? Nós já sabemos 130, 160, cosseno de 30, cosseno de 60, tangente de 30, tangente de 60. Falta só 45 graus. Por que 30 graus, 45 graus e 60 graus? Porque são os ângulos notáveis. São os ângulos que a gente consegue obter os seus valores das suas razões trigonométricas, né, de uma maneira simples pelo triângulo regular, triângulo equilátero. Tá? E também pelo quadrado, pelo um quadrilátero regular. Então veja bem, ó, eu tenho um quadrado aqui. O que é um quadrado, gente? É um quadrilátero, isto é um polígono que tem 4 lados e ele é um quadrilátero. Tá? Ele é um quadrangular, ele tem 4 ângulos retos. E aí eu tenho aqui, ó, 4 lados iguais, ó.
verdade, eu tenho aqui um retângulo. Tá? O que é um retângulo? É um quadrilátero que tem 4 ângulos retos. E esse retângulo aqui, ele tem 4 lados iguais. Então, ele é um retângulo regular, ele é um quadrado. E aí, o que é que acontece? Ó? O que é que acontece se eu... se eu fizer aqui, ó, a diagonal do quadrado aqui, ó. Tá? Se eu traço aqui a diagonal do quadrado, eu tenho 4 lados iguais aqui, essa diagonal vai dividir esse quadrado em 2 triângulos iguais. Da mesma forma que o triângulo equilátero divide em 2 triângulos retângulos iguais, o quadrado também divide em 2 triângulos iguais. Então, isso aqui, essa diagonal, ela tem um comportamento de uma bissetriz. Ela divide o ângulo reto em 2 ângulos iguais, ó. Ou seja, ela divide aqui em 45 graus e ela divide aqui em 45 graus. Aqui ela divide em 45 graus e aqui ela divide em 45 graus. Tá? Isto é, eu tenho um triângulo retângulo cujos 3 ângulos são o ângulo reto, que caracteriza o triângulo retângulo, e 2 ângulos de 45 graus. Somando os 3 tem que dar 180, como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser. E aí eu posso fazer agora, usando esse triângulo retângulo aqui, que é igual a esse, usando esse aqui, eu posso calcular rapidamente 145 e não vou precisar calcular o quociente de 45. Por quê? Porque 145 é igual a quociente de 45, porque 45 mais 45 dá 90, porque 45 é complementar de 45. Então eu vou calcular rapidamente aqui quem é seno de 45 graus, certo? Então quem é seno de 45? Razão trigonométrica seno, cateto oposto a seno, sobre a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, desse triângulo retângulo. Essa hipotenusa aqui, que é a diagonal do quadrado, usando Pitágoras, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, isto é, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ó, bem rápido aqui, nós conseguimos determinar facilmente, tá, quem é a diagonal de um quadrado. Então a diagonal do quadrado, ó, vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Ou seja, vou fazer aqui, ó, B vai ser igual a raiz quadrada, né, raiz quadrada de 2L ao quadrado. D vai ser igual a quem? Raiz quadrada de L ao quadrado, L. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, é melhor deixar assim, ó. Tá certo? Então, voltando para cá, seno de 45 é cateto oposto a 45, L, dividido pela diagonal que nós acabamos de determinar por Pitágoras, que é L raiz de 2. Posso cortar esse L com esse L. Quem é seno de 45 graus, que é igual a cosseno de 45 graus, para não fazer de novo? Vai ser 1 sobre raiz de 2. Pode deixar o radical no denominador? Pode não. O que é que tem que fazer? Racionalizar. Como é que racionaliza? Racionalizando, né? Ó, multiplicando por raiz de 2, o numerador e o denominador. Propriedade das frações. E aí eu fico como? Ó, 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4, que é 2. Olha, acabamos de determinar quem é seno de 45. Fazer aqui, ó. Seno de 45 graus. Ele é igual a cosseno de 45 graus. Né? Seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Ou seja, quanto falta para 90. Ó. Então, isso aqui acabamos de ver, ó, raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Tá certo? Só para ganhar um pouquinho de tempo e espaço, eu vou calcular a tangente 45. Mas a tangente 45, eu poderia fazer aqui, ó. Eu não disse a vocês que tangente, cadê onde eu escrevi aqui, ó? Eu disse que tangente era seno sobre cosseno. Então, tangente 45 é seno de 45 sobre cosseno de 45. Mas seno de 45 sobre cosseno de 45 é igual, é raiz de 2 sobre 2. Os dois, seno e cosseno são iguais. Então, seno de 45 sobre cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, dá 1.
Tá? Então, tangente de 45, eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso fazer seno sobre cosseno de 45, ou seja, raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 dá 1. Mas posso fazer aqui também, ó. Quem é seno de 45? É cateto oposto a 45 sobre cateto adjacente a 45. L sobre L. Só pode ser 1. Quando alguém pergunta a você quanto é tangente de 45 e você demora um pouquinho para dizer a resposta, né, é sinal que essa informação talvez você não tenha. Porque a partir do momento, a partir de hoje, quando alguém fala quanto é tangente de 45, a primeira coisa que você lembra é do quadrado. Depois da diagonal do quadrado. Depois, ó, tangente 45, cateto oposto sobre cateto adjacente, L sobre L é 1. Uma das maneiras, tem outras formas que eu vou mostrar, de você lembrar toda vez que alguém perguntar a você quanto é tangente de 45. Quando alguém perguntar a você quanto é seno e cosseno de 45. Quando alguém perguntar para você quanto é seno de 30 e cosseno de 60. Então, se você tem essas informações aqui, né, se você entendeu, se você tem esses fundamentos, fica tudo muito mais fácil. Tá bom? Na próxima aula a gente vai juntar tudo isso no ciclo trigonométrico. Vamos conhecer o que é um ciclo trigonométrico, o que é uma circunferência trigonométrica, e depois vamos estudar as funções trigonométricas, a função seno, a função cosseno, a função tangente e assim por diante. Tá bom?